Bem, o desafio do pastor André para nós aqui, durante essas semanas, foi falar de homens que fizeram a diferença. Homens extraídos das Escrituras, homens que fizeram a diferença. Óbvio que você vai ouvir durante essas semanas lições tremendas, preciosas, de homens que assumiram o seu compromisso, a sua responsabilidade da época. A Bíblia registra alguns, mas é óbvio que há muitos outros que não estão registrados aqui nas Escrituras, mas que eles fizeram também as suas diferenças, porque o que importa para Deus não é o que está registrado na história apenas, mas aquilo que também não está registrado na história. Digo isso com base em João capítulo 21, o último versículo, quando o apóstolo João diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, ele diz que não caberiam os livros neste mundo. Então há muitas outras coisas que Jesus fez que não estão registradas nas Escrituras, mas que são fatos que ele fez para homens e mulheres que nós não sabemos os nomes, mas que certamente está registrado no livro de Deus, pelo Salmo 56, que diz que há coisas registradas, há fatos, histórias registrados no livro de Deus. Lá no Salmo 56, versículo 8, o salmista escreve assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu óleo, não estão elas escritas no teu livro? O que está escrito no livro da história do salmista no Salmo 56? Nós não sabemos, mas Deus sabe. E o que importa é que Deus sabe. Não vamos falar de um homem, mas vamos falar hoje da instrução desse homem que fez a diferença. Há um homem nas Escrituras, Salomão, que escreveu Eclesiastes, que ele fez a diferença. E ele dá uma instrução aqui, não falando de alguém que fez a diferença, mas como alguém pode fazer a diferença, baseado no que o nosso pastor, há um tempo atrás, de púlpito, escreveu um dia, num dos nossos boletins. Há aqueles que ouvem história, quem lembra disso? Há pessoas que ouvem história, há pessoas que leem história, há pessoas que ficam sabendo da história, mas há homens que fazem a história. Então eu quero hoje refletir sobre quem faz a história. Ouvir quem fez a diferença é uma coisa, mas segundo Salomão aqui, nos orientando através desse capítulo de número 9 em Eclesiastes, ele nos instrui com seus 80 anos de idade, um homem que deve saber o que está falando, com 80 anos, ele fala algo muito precioso que está no versículo de número 10 do capítulo de número 9, que diz o seguinte: tudo, Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Versículo 11: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe o que? A sua hora. Pois o homem não sabe a sua hora. Amado Deus, nesses breves minutos que temos, eu quero compartilhar algo que possa colaborar com o coração dos meus irmãos. Da mesma maneira que eu tenho me sentido motivado, impulsionado pelo Teu Espírito, eu quero compartilhar de algo que possa abençoar os meus irmãos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Quando o pastor André me convidou para hoje compartilhar nessa série que ele vai fazer, contando para sermos o primeiro, me tocou muito forte o coração, porque essa tem sido a minha oração para onde Deus
Deus está me levando nos dias atuais, onde Deus está pedindo para que eu retorne para trabalhar, fazer a diferença, assumir a responsabilidade em meio aos momentos difíceis que a vida promove, porque nós não sabemos, como diz aqui Salomão, nós não sabemos o que vai acontecer para nós. Todos nós estamos diante de momentos novos, de momentos que são inevitáveis e inesperados, quando eles batem a porta da nossa existência. Nós não sabemos o que vai acontecer. Lá em Provérbios 27, o mesmo Salomão diz o quê? Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trarás à luz. Todos nós, ou muitos de nós, ou todos nós, já dormimos em paz e acordamos preocupados. Todos nós também já dormimos preocupados, e ao amanhecer vimos Deus agir de tal forma que trouxe paz ao nosso coração. E eu tenho a convicção na minha alma que isso aqui aconteceu com todo mundo que está aqui dentro. Inevitáveis são essas experiências. O homem não sabe qual é a sua hora. O homem que faz a diferença não é o homem que escolhe como as coisas devem ser, mas que confia que tudo que vier à mão dele para fazer, Deus vai abençoá-lo de tal forma para ele fazer conforme as forças dele. Coisas que serão inevitáveis chegarão à nossa presença, chegarão à nossa existência. Estamos aqui, ouvimos o pastor André falar sobre esse irmãos, um deles, o Marcos, não esperava passar pelo que passou. Muitos dos irmãos que pediram orações aqui não esperaram passar pelo que passou. Uma crise no meio da família, uma crise no meio do trabalho, uma crise no meio da vida profissional, uma crise no meio da vida espiritual. Nós não esperamos o que vai acontecer contra as nossas vidas, e é justamente nessa hora que nós devemos nos agarrar a Deus e mostrar o quanto de Deus tem no nosso coração, porque tudo quanto te vier à mão, na verdade, tudo que vier à nossa mão, tudo que vier de contra a nossa existência, não vai ser esperado por nós. Deus não avisa quando Ele age, Deus simplesmente age. Entre a tentação que nós conhecemos bem, que só pode vir do maligno, e a aprovação que só pode vir de Deus, todos nós estamos expostos ou a uma ou a outra. E não dá para dizer assim: meu tempo passou, não dá mais para me fazer isso, eu não quero mais me envolver com isso, porque segundo o que Salomão diz, muitas das coisas que nos acontecem, nós nem sabemos que vai acontecer, e Deus dá uma palavra: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça. Você não vai ter escolha diante de algumas coisas. Deus espera que você faça. Fazer a diferença é fazer conforme as suas forças. Deus deu um entendimento para cada um de nós. Ele não vai cobrar diferente, mas Ele vai cobrar até onde você entende. Ele não vai pegar uma pessoa que tem muito discernimento, perto daquela que está iniciando, Ele não vai cobrar no mesmo nível, mas Ele vai cobrar na mesma porcentagem. Aquele que tem um grau, aquele que tem um grau um pouco menor, aquele que tem um grau altíssimo, Ele vai cobrar dentro dessa porcentagem, porque Ele não nos chamou para reter. Perece quem retém. Bem-aventurado é quando nós semeamos nos momentos das crises das nossas vidas, as quais nunca chegará um bilhete. Já chegou um bilhete na tua casa do correio? O cara do correio consigna lá com a motinha: vem cá, fulano, chega aí, chega aqui, pastor André Ribeiro, senhor, deixa eu falar, assina aqui, Deus mandou um telegrama do senhor, está chegando um momento de tribulação. Já chegou um telegrama para você? Assina na tua casa? Não vai chegar, porque Deus espera que nos momentos difíceis da nossa vida nós possamos dar fruto. É por isso que o fruto está dentro de nós, e Ele quer que nós venhamos a produzir nos momentos da crise. Fazer a diferença não é se preparar para fazer a diferença, é estar pronto, cheio do Espírito Santo, fazendo a diferença. Não é se preparar para um momento. Óbvio que se preparar faz bem. Óbvio que a vida de oração, que a vida de jejum, que a vida de leitura da palavra, que a vida de consagração a Deus, é óbvio que ela nos gabarita para os momentos difíceis. Mas Deus quer que nós não escolhamos aquilo que vai nos acontecer, mas que nós estejamos prontos para dar a todo mundo que necessita, para todo mundo que nos cobrar, a profissão da nossa fé, a confiança da nossa fé em Jesus.
Porque só pode um homem de Deus dar o que o outro não merece. Só um homem de Deus pode dar o que o outro não merece, porque ele sabe que recebeu de Deus aquilo que ele também não merece: perdão dos seus pecados, nova vida, nova oportunidade. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Olha por quê? Porque no além, para onde tu vais, nós vamos para a vida eterna. Eu creio que eu vou para a vida eterna. Eu posso entrar de raspão, eu creio que eu. Você pode me ver explorado do outro lado, mas você vai me ver lá dentro. Posso passar pelo arame farpado, mas eu vou entrar lá dentro, cara. No além onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Eu hoje senti o coração do Marcelo falando sobre aquele povo ali na Nigéria. Tem outro país com um nome parecido, Níger. Nossa, meu problema, tem muita coisa acontecendo. Faz uns dias que eu tenho acordado de madrugada e eu tenho sono pesado, meu irmão. Eu tenho acordado. Eu tenho agradecido a Deus pela vida dos meus filhos, como eu nunca fiz na minha vida. E ao mesmo tempo me deparo com o meu pecado, com a minha limitação, com o meu egoísmo. Fui deitado lá do meu filho pequeno, quando fiquei sabendo dessas crianças, quando eu vi algumas fotos de algumas crianças degoladas. Os caras são tão cruéis que eles matam primeiro as crianças na frente dos pais, depois matam os pais. O que eu não sei o que é pior. Diante de uma crueldade dessa, eu não sei o que é pior. Mas tem aquelas crianças que nem sabem quem é Jesus, não faz ideia. Uma criança de 1 ano não sabe quem é Deus, irmão. Se alguém falar aqui para mim, olha, não, porque Deus se revelou, que a criança não sabe. 2 aninhos, 3 aninhos, que foram os primeiros a serem degolados. E não é de uma vez não é passar o foice, não, é aos poucos, para sofrer, gritando, sem saber o porquê. Fui abraçar meu filho pequeno, menor, fui deitado lá dele, agradecer a Deus. Vi um de 22, que é um marmanjão maior que eu. Vi um de 21, que é outro marmanjão maior que eu, e meu pequeno de 11 anos, que está quase ficando maior que eu. Deitei do lado deles e falei: Senhor, obrigado, porque meus filhos se sentem seguros, estão acolhidos, estão dentro de casa. Eu não sei se eu aguentaria ver um filho meu passar por isso. Falei: Senhor, perdoe meu egoísmo, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente na vida desses 3 meninos. Eu preciso ser alguém diferente na vida da minha mulher, eu preciso ser alguém diferente na vida dessa igreja. Eu preciso ser alguém diferente, eu estou muito acomodado. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. Estou fazendo nada. Até para orar, eu estou orando mais pelo que está à minha volta do que eu preciso, do que propriamente do que as necessidades que o Senhor expõe diante dos meus olhos. Quase que a gente vive para nós mesmos. Deus está colocando coisas nas nossas mãos e nós estamos achando que é para o nosso benefício, e não é. O maior benefício que um homem e uma mulher podem ter recebido é o perdão dos seus pecados e uma cruz para carregar. Não é nada. Não tem mais provisão, não tem mais nada. Fazer a diferença é quando a gente dobrar o nosso joelho diante de Deus e ver Deus agindo na vida dos perdidos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo. Eu me lembro de quando começou as orações, não lembro, acho que foi em 2013. Foi em 2013. E começou um sábado de oração dentro do templo. E começou as projeções dos 40 dias para orarmos por aquelas igrejas perseguidas, da janela 1040 da Missões Portas Abertas, que o pastor André acabou de dizer, do irmão André. Eu lembro de projetar as fotos dos que estão sofrendo, morrendo, sendo jogados na fogueira vivos e sendo segurados com pau ali dentro, queimando, para morrer mesmo. Eu vi tudo isso e vi muita gente nossa chorando, muita gente nossa chorando. Falei: isso tem que ser mesmo despertado. Mas eu queria filmar a gente. Eu falei: eu gostaria que tivesse alguém filmando a gente e que passasse um telão para esses cristãos lá. Eles iam chorar mais que nós, porque eles iam falar: como é que pode? Esse povo que tem Bíblia todo o tempo na mão, tem culto quase que toda hora dentro dessa igreja. Como é que pode esse povo debaixo de ar-condicionado, com
com som, com tudo, com escola dominical, com professor, com ministro de louvor, com pastor, com orador, com recepcionista, com estacionamento, com carro, com ar-condicionado. Como é que pode esse povo viver desse jeito? Num nível de vida cristã tão ralo, tão superficial? Como é que pode eles não aguentar ficar numa vigília, não aguentar ficar dentro de 2 cultos num domingo? Como é que pode eles não aguentar? Como é que pode eles nem orar a Deus? Eles iam olhar para o nosso pragmatismo e iam chorar na mesma intensidade que nós choramos pelos sofrimentos dele. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para sofrer. E ao primeiro momento em que houver uma perseguição daquela, como o pastor André falou aqui, o Marcelo falou, nós não estamos preparados. E lamentavelmente, eu quero errar nisso que eu vou falar, muitos de nós é possível negar a fé para poder manter a vida. Quem faz a diferença? Você não vai fazer a diferença dentro da igreja se essa diferença não começar primeiro na tua casa. Tem hora que eu falo assim, será que eu estou ficando insano, Senhor? Meu filho pequeno ficou ali ouvindo, eu com os olhos abertos assim, instalado. Eu falo, gente, não neguem a fé, filho. Aconteça o que aconteceu. Eu já falei isso aqui quando ministrei sobre Mateus capítulo 24. Quem estiver no campo, não volte atrás. O campo é a escola, o campo é o trabalho, o campo é as nossas atividades profissionais, o campo é as nossas responsabilidades, os nossos compromissos para a manutenção da nossa casa. Já alertei meus filhos, não, se acontecer um negócio que é inexplicável, que é diferente de tudo que a gente já viu, não volta para casa. É a instrução de Jesus. Não volta para casa. Se escondam, fiquem bem escondidos. Nunca deixem de me falar onde vocês vão. Porque se acontecer, eu vou dar um jeito de buscar vocês. Se Deus me der vida, eu vou buscar vocês 3. Tudo quanto te vier a mão para fazer. Você está instruindo sua família? Faz tempo que eu tenho falado isso. Agora, no domingo passado que eu voltei para o Matão, muitos homens viraram para mim e falaram, pastor, lembra que o senhor falava que o culto doméstico? Até hoje eu estou fazendo na minha casa, continuo fazendo, porque no dia da perseguição é isso que nós vamos ter, um culto dentro de casa. E se você só vem no culto na igreja, na época da perseguição, talvez você não saiba fazer o culto dentro da tua casa. E a hora que você for fazer na linha do desespero, talvez Deus não ouça na mesma proporção, na mesma intensidade, quando você tem a opção de fazer na linha do agradecimento, da renúncia, da entrega voluntária. Tudo quanto te vier a mão para fazer. O homem que faz a diferença não é aquele que escolhe o que vem na mão dele, é aquele que está pronto, confiante de que qualquer coisa que chegar, o Espírito Santo dará revelação, dará discernimento, dará força, revestirá de poder para que ele possa superar essa questão de forma santa, de forma serena, onde ele seja visto como um homem de Deus, não como um justiceiro, mas como um homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E outra coisa, ouvir e não pôr em prática, será cobrado diante de Deus. Ler as Escrituras. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, e agora eu tenho defendido isso, que eu não entendi ainda a razão para mim mudar minha opinião quanto a isso. Não ler as Escrituras é pecado. Ler, receber uma palavra revelada e não viver, também é pecado. E será cobrado na mesma intensidade. Eu lamento dizer isso. Lamento não. A palavra lamento não cabe aqui. Eu receio falar isso. Mas, a hora que nós encerrar esse culto aqui, não tem nada de bom lá fora te esperando. Nada. Nada lá fora de bom te esperando. Tem luta, crise. Alguém aqui passou um dia sem preocupação? Levanta a mão. Se tiver alguém aqui na cidade que você passou um dia
sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, sem nada. Esse dia não vai existir jamais. Aqui não, mas no mundo por vir sim. Ele vai tirar dos nossos olhos toda a lágrima. Não queira ir sozinho. Por mais que a nossa teologia, a Bíblia revele que a salvação é individual, não queira ir sozinho. Todo mundo que está à sua volta, você goste ou não goste, Deus está usando para que você venha polir o fato de você ser salvo e para que você seja salvo para abençoar essas pessoas que estão à sua volta, para que elas entrem no reino celestial também. Tudo quanto te vier à mão, faça, porque lá, para onde tu vais, não há obra, não tem o que fazer. Não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora é interessante eu encerrar aqui. Vi ainda debaixo do sol esse homem de 80 anos fala, no versículo 11, que não é dos ligeiros o prêmio. Não adianta ser esperto. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Não adianta ser valentão, não vai ter vitória, não é essa vitória. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Olha como esse homem pergunta assim: tudo, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Essa proposta de fazer a diferença, a gente ouve já há um tempo, só que precisa pôr em prática. Há um cantor mineiro que eu gosto muito dele, apesar de ele ser ateu, mas eu gosto muito de algumas coisas que ele canta, que ele fala, que é o Beto Guedes. Ele compõe umas músicas interessantes. Se ele se convertesse, estava para cantar na igreja as músicas dele, melhor do que muitas músicas que se cantam. Ele fala, em uma das canções, ele fala assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos o que precisa ser feito. Se você faz de forma individual, essa é a vitória mentirosa ou a mentira orgulhosa, porque nós não fomos chamados para sermos só, fomos chamados para ser um todo. E essa palavra diz que se um estiver doente, todo o corpo tem que sentir. Por isso que essa palavra também diz: carregai os fardos uns dos outros, suportai uns aos outros, orai uns pelos outros. Há muito para se fazer. Quer fazer a diferença? Não espere algo acontecer, se apresente. Eis-me aqui, envia a mim.